E a gente volta a falar sobre suplementação alimentar. Será que os suplementos usados por quem quer ganhar massa muscular podem fazer algum mal à saúde? Quem explica pra gente é a nutricionista Eliane Petean. Eliane, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigada, é um prazer sempre estar aqui com você. Essa parte de suplemento é uma coisa um pouco complexa, tá? Ele está na moda. Existem inúmeros suplementos no mercado. E só para a gente entender, Eliane, eles vêm... qual a origem do suplemento? Eles são o quê? O suplemento, a própria palavra já diz, ele vai suplementar uma alimentação, tá? Que já é balanceada, mas para essas pessoas que fazem uma atividade física um pouco mais intensa. Que seria o quanto mais intensa? Mais intensa, por exemplo, um crossfit, que é uma atividade bem intensa, uma corrida de mais de 5 quilômetros. Então, essas atividades físicas intensas, uma musculação mais de 1 hora, então tem que ser suplementado, acrescentar numa alimentação e não substituir a alimentação do dia todo. Para ficar mais simples, eu dividi esses suplementos em 5 categorias. A primeira categoria dele é o hidroeletrolítico, que é necessário, principalmente as pessoas que têm uma atividade física muito intensa, que soam demais, que são os repositores de sais minerais, que são os isotônicos que você acha em supermercado. Tá? Aqueles famosos que a gente bebe, até quando está desidratado. Até quando está desidratado, quando tem uma diarreia, quando tem um rotavírus que você precisa tomar. O outro suplemento é aquele energético, que é a base de carboidrato e vitaminas e sais minerais. Eu quero deixar bem claro, a proteína é sintetizada através dos micronutrientes. Se eu não tenho vitaminas e sais minerais, eu não vou conseguir quebrar essa molécula de proteína adequadamente para ela ser absorvida. Aí as pessoas falam assim para mim, e os suplementos hidrolisados, que a proteína já é quebrada? Mas existem as reações químicas dentro do nosso organismo para ter um sinergismo, para eles chegarem no intestino e serem absorvidos na célula adequada. Quer dizer, então não adianta tomar suplemento proteico se você não tiver esses outros componentes no organismo. Por isso que a alimentação tem que ser balanceada do dia todo. Não adianta tomar um suplemento antes da academia, durante e depois. Tem que ser um contexto do dia todo para chegar na academia e ter um rendimento positivo. Um outro suplemento é o suplemento proteico, tá? Que é a base de proteína. Realmente a proteína, ela aumenta o músculo, ela recupera este músculo que foi trabalhado durante a atividade física. Ele é importantíssimo, desde que você tenha um complexo de vitaminas e sais minerais na alimentação. Mas tem pessoas que não conseguem comer a quantidade suficiente de alimentos ou tem uma deficiência de absorção desses alimentos. Aí ela tem que entrar com complexo vitamínicos. Mas assim, temporariamente, não é para o resto da vida, até o organismo se restabelecer e começar a absorver os próprios nutrientes do alimento. Uma outra categoria, tá, de suplementos são aqueles repositores. São aquelas pessoas extremamente magras, tá? Que o índice de gordura está baixíssimo, que é o sonho de qualquer um. E que mas tem pessoas que não conseguem engordar de jeito nenhum, né? É muito difícil, o metabolismo é muito acelerado. Então precisa aumentar tanto a parte muscular como a parte de gordura. Então ela precisa de um suplemento hipercalórico, um suplemento que tenha proteína, carboidrato e gordura. Senão ela não consegue evoluir, mesmo fazendo só a musculação, então tem necessidade. E existem outros suplementos que é das cadeias de aminoácidos ramificados, tá? Que são aminoácidos de alto valor biológico, mas que é interessante colocar antes ou depois da academia. Então, a valina, a leucina, que são esses aminoácidos essenciais. O que é essenciais? Que tem que ser ingeridos pela alimentação, que o nosso organismo não produz. Agora, tem um suplemento que é fantástico, principalmente para nós mulheres, determinada certa idade, como eu, os colágenos hidrolisados, para aumentar o tônus muscular, a elasticidade do músculo. Diminuir a flacidez. Diminuir a flacidez. Eu tenho realizado vários tipos de exame e eu percebo que o paciente ele tem a quantidade de aminoácidos suficiente na dieta, porque a proteína está perfeita. Só que a elasticidade do músculo está péssima.
Aí não ganha massa muscular. Não ganha massa muscular e tem até uma má digestão, porque falta a elasticidade, por exemplo, do músculo do estômago. Eu não tenho músculo só, músculo esquelético para ficar sarado, torneado, lindo, maravilhoso. Não, eu tenho os músculos dos órgãos, que se ele não estiver numa quantidade adequada, prejudica o peristaltismo desses órgãos. Então, isso é muito importante. Então, Eliane, a suplementação, ela depende do estado do organismo da pessoa, do objetivo que ela tem, né? Isso, da depende de frequência tudo da isso. atividade física. Precisa de uma orientação. Precisa, principalmente as pessoas que estão muito intoxicadas. Tá? Elas não conseguem absorver os alimentos adequados porque a intoxicação não permite com que essas enzimas absorvam esses alimentos. E um outro fator muito importante é o estresse. O estresse produz vários hormônios no nosso organismo, impedindo a absorção de vários nutrientes. Por exemplo, um dos hormônios que nós produzimos durante um estresse muito intenso, o cortisol. Ele impede com que você queime a sua gordura como energia e começa a queimar o músculo como energia. Então, eu tenho já vários pacientes que vão na academia, aquelas pessoas que fazem a dieta corretíssima durante o dia todo. A gente sabe que é assíduo na atividade física. E não consegue. E vem, faz a bioimpedância. Eles ficam desesperados. Diminuiu o músculo e aumentou a gordura. Falou, calma, que não é problema. Aquelas pessoas que são corretas. Eu falei, não é culpa sua, é o estresse que ocasiona isto. Então, muitas vezes a gente tem que amenizar, porque sem estresse é impossível viver nos dias de hoje. Tem estresse todos os dias. Mas é necessário amenizar, porque é a intensidade do estresse que altera totalmente a nossa parte metabólica. Certo. E para a gente concluir, Eliane, você mesma disse que vários desses, inclusive os suplementos proteicos, são vendidos em supermercados. Tem algum risco da pessoa começar a tomar por conta? Pessoas que têm um problema de coração ou hipertensão, tem algum risco? Principalmente os pacientes que têm uma predisposição genética, alguma doença renal. Ah, problemas nos rins. Nos rins. Então, determinados tipos de suplemento pode prejudicar o rim. Pode aumentar a pressão, da insuficiência cardíaca. Então, toda alimentação, ela é terapêutica, desde que você tome na quantidade certa, na medida certa e combinando os alimentos para eles terem uma melhor absorção. Tá certo, Eliane. Muito obrigada por suas orientações aqui no Nesp Notícias. Obrigada. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!